Fala pessoal, PC Braga, mais um episódio do Endurance por aí. Hoje vamos falar de uma prova que todo mundo gosta, todo mundo corre, maratona. Vamos ver como foi essa história. Hoje no episódio vamos falar da maratona, a prova de corrida mais conhecida, tanto é que o pessoal chama tudo de maratona, vamos explicar direito como é que é essa história. Como hoje, a maioria das pessoas sabe, eu acho que não é muita novidade, né? A maratona veio da Grécia Antiga, das histórias de Heródoto, durante a invasão persa. E naquela época tinha uma figura, hoje a gente não precisa mais, porque hoje tem WhatsApp, internet, tudo, que era do mensageiro. O mensageiro é aquele cara que você dava a notícia, a pessoa pegava a notícia e fazia o quê? Qual é o melhor método para você chegar com a notícia rápido? Correr, não tem jeito. E naquela época, um desses mensageiros, Fedípedes, era um dos mais rápidos. Ele foi encarregado de levar a mensagem sobre a invasão persa e pedir apoio entre as cidades gregas, né? Ele estava em Atenas e a principal força, a principal tipo de apoio que ele podia conseguir era de Esparta. Agora, mas se Esparta, maratona, onde que entra a maratona nessa história? Maratona era outra cidade grega que ficava aproximadamente 40 quilômetros de Atenas. O que muita gente sabe é que a maratona foi essa distância, que Fedípedes correu de maratona para Atenas para avisar sobre a vitória dos persas, mas esquecem de uma outra corrida que ele fez antes, que era um pouquinho maior, 250 quilômetros aproximadamente, entre Esparta e Atenas. E essa distância de 250 quilômetros ficou registrada na história antiga. Em 1982, um oficial inglês, ao se deparar com essa história, falou assim: será que é verdade que a pessoa correu em menos de 2 dias essa distância de 250 quilômetros? E quando você tem essas dúvidas, só tem um jeito de você saber, né? Você fazendo. Falou, como é que eu vou provar que a pessoa conseguiu? Vamos tentar fazer de novo. Ele juntou alguns oficiais britânicos e falou: gente, vamos tentar cumprir essa distância? Vamos ver se é verdade o que está nos livros de história? E foram lá. Alguns bravos valentes militares britânicos correr de Esparta até Atenas, reproduzindo o que Fedípedes tinha feito um pouco antes da batalha. E não é que eles conseguiram, em 34 horas eles conseguiram comprovar que o ser humano era capaz de cumprir aquela distância em menos de 2 dias. Desde então surgiu uma outra prova, que a gente estou falando dela porque ela é parente próxima da maratona, é um pouquinho maior, que é a Spartathlon. Ela foi oficializada depois como no calendário, hoje em dia é uma das grandes provas de endurance no mundo. E eu acho interessante contar porque é uma parte da história do Fedípedes que muita gente não sabe, né? A gente sabe da parte da maratona, que criou os 42 quilômetros, mas não sabe dessa ultra que foi criada um pouquinho antes. Para quem tem curiosidade, tem um livro muito bom do Dean Karnazes, que ele fez essa prova e ele vai contando como era a história antiga, como essa lenda dos mensageiros repercutiu na história e repercutiu na história dos feitos humanos atléticos, né? Mas, como eu falei, esse foi só uma introdução para a gente falar da maratona, dessa distância clássica que dos livros de história antiga ressurgiu por meio da primeira Olimpíada, de 1896. Eles queriam uma prova que ganhasse o coração dos gregos, uma prova que falasse um pouco com o sentimento da Grécia, que era o país que estava ressurgindo como o berço das Olimpíadas modernas, porque já era o berço das Olimpíadas antigas. E você vai pensar, mas será que era uma distância que as pessoas corriam? Será que é uma distância que todo mundo estava acostumado? Não, uma maratona até hoje pra gente, que a gente gosta que corre, até a hora que você está lá na largada, você fala, caramba, 42 quilômetros. Faça um teste, eu já fiz com o carro, é muito interessante. A hora que você zera o odômetro e marca 42 quilômetros, que você fala, caramba, vou ter que correr isso. 42 sempre vai ser uma distância grande, não importa. Se é grande hoje pra gente, em 2019, que você sabe que muita gente corre maratona, imagina 1896 como foi. Essa distância, como todo mundo sabe, não foi uma distância que começou já exata, foi depois na Olimpíada de Londres, que ela se estabilizou com 42,195, porque queriam que a rainha desse a largada e visse a chegada exatamente, sem ter que se deslocar do palácio. E desde então, desde essa Olimpíada de Londres, ela se estandarizou e hoje é uma prova que não pode mudar. Então, se você ouvir alguém falar, não, tem uma maratona de 5 km, você pode tocar, pode corrigir. A maratona é o número exato de 42.195 metros, 42.195 metros. E cada metro desse é contado. Tem até, o pessoal costuma falar maratona de São Silvestre, mas é uma corrida de rua. Maratona deixa para usar quando for 42.195 metros. Mas faz diferença 195 metros? Ó, a hora que você chegar no quilômetro 42, você vai lembrar que faz diferença. Se fosse 190, você ia agradecer. Se fosse 180, você ia agradecer. Porque cada metrinho daquele final dói, rapaz.
E a maratona, outra curiosidade, né? Ela sempre foi uma prova masculina. Tinha na cabeça das pessoas que as mulheres não corriam distâncias longas. Mesmo na Olimpíada, a distância maior que as mulheres podiam correr era 800 metros. As pessoas diziam, baseado em estudos científicos, que passou dos 800 metros o corpo feminino não ia conseguir. Mas muitas mulheres falaram, não, eu quero correr uma maratona. E a maratona de Boston é emblemática nisso, né? Kathleen Ziffer, 1967, não sei se falei o nome dela, Zifter, a pronúncia, acho que é Zifter. Switzer. Mas muitas mulheres quiseram provar que essa ciência aí estava equivocada. E uma das fotos mais emblemáticas da história da maratona é a Maratona de Boston, 1967. Kathleen Zifter, ela sendo segurada por um dos organizadores da prova, que viu que ela estava correndo, sendo que era proibido mulher correr. Ela colocou lá as iniciais, se inscreveu como se fosse um homem e foi largar. Entrou ali no meio da galera, mas quando viram que tinha uma mulher correndo, as pessoas quiseram arrancá-la porque achavam que não fazia mal, que era uma afronta, que só homem corria maratona. Que bom que a gente teve mulheres assim com atitude para provar que hoje na largada você tem homens, você tem mulheres. A maratona é uma distância grande, um desafio, mas ela é inclusiva. Se você treinar, se você se dedicar, você vai chegar e você vai se divertir, homens, mulheres. Então, se em 1896, na primeira Olimpíada, eram poucos aqueles corajosos que foram correr essa nova distância de 40 quilômetros, baseada numa história antiga que Heródoto tinha contado nos seus livros, mudou para maratonas que a gente tem mais de 50 mil pessoas juntas correndo, virou uma febre mundial. Você provavelmente já deve conhecer alguém que correu maratona, se você não correu, alguém provavelmente você já ouviu falar. Geralmente quando alguém corre no trabalho, alguém corre na família, a pessoa, não, tem um amigo que já correu maratona. Você vai num lugar, você fala que correu, alguém vai contar, tem um amigo que já correu maratona de não sei onde, porque é obrigatório. Se você correu maratona, você tem que contar para os outros. Isso aí não tem como você fugir disso. A maratona é tão legal que a gente tem até uma piada. Como faz para saber se alguém é um maratonista, se alguém já correu uma maratona? Não se preocupe, ele vai dar um jeito de te contar. Porque é assim, depois que você completa a sua primeira maratona, você fica com vontade de contar para todo mundo. E querendo ou não, essa história clássica fica na sua cabeça, né? A distância da maratona e você saber que é uma prova construída com base numa história de guerra da Grécia Antiga é legal demais. Se você é um desses que já correu maratona e faz questão de contar para todo mundo, conte aí nos comentários se você sabia dessa lenda, se você lembrou dela durante a sua prova, se ela te inspirou. Não deixe de se inscrever também no canal que vem mais conteúdo legal para vocês. Valeu, galera. Até a próxima.